Alô, amantes de idioma, bem-vindo a mais um vídeo da série Story Lesson, ou playlist, como fala aqui, Story Lesson. O que é isso? Por que você está aqui? Não sei, calma, tô sem gancho para esse vídeo, não tem problema. Não tem problema, aqui a gente não edita nada, a gente vai vinhetar e depois eu te explico com calma o que vai acontecer nesse vídeo, tá bom? Vinhetando. Muito bem, agora com mais calma, é o seguinte, Story Lesson é uma playlist, é uma série de vídeos que eu coloquei aqui no meu canal, que eu vou compartilhar uma história, e nessa história eu aprendi alguma coisa do japonês. Pra quem não sabe, meu nome é Felipe Kawakami, eu dou aula de japonês atualmente online, e eu passei 30 anos no Japão ralando, e eu aprendi o japonês o suficiente para ensinar os outros e ganhar a vida com isso. E aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos contar uma história. Baseado nessa história, eu aprendi uma lição de japonês e eu compartilho com vocês isso, tá? E tem uma aulinha no final depois da história, tá certo? Ano de 1997. Fazia uns 5 ou 6 anos que eu estava no Japão, eu sabia falar bem pouquinho mesmo, tá? Fui lá, caí numa fábrica chamada Subaru. Essa fábrica Subaru é uma fábrica de carros. Fazia uma marca de carros lá, né? Então fazia o Legacy, o Impreza, o Forester, né? Esses carros que fazia lá. E eu trabalhava na linha de montagem. Serviço hard, bem difícil mesmo, bem corrido. E o que acontecia? Eu trabalhava lá na seção das portas, tinha 1 minuto e meio para fazer todo o serviço que eu tinha que fazer na porta. Eu tinha que colocar toda a borracha, sabe aquelas borrachas que coloca na porta para quando a porta bate não bater lataria com lataria. Tinha que colocar a maçaneta do lado de fora, o mecanismo de maçaneta interna, a fiação interna, para que o vidro pudesse subir e descer de maneira automática, apertando o botão. Enfim, era muito serviço, eu tinha que fazer em 1 minuto e meio. E era corrido, você não tinha tempo de respirar. Se você bobeasse, você ia atrasando na linha e você ia empurrando os outros para trás. E quem ficava atrás de você ficava bravo com você. Então você tinha que dar algum jeito de conseguir em 1 minuto e meio fazer aquele serviço. Foi difícil de aprender, mas aprendi. Estava conseguindo fazer em 1 minuto e meio. Não era fácil, mas estava conseguindo fazer em 1 minuto e meio todo o serviço. Né? E aí o que aconteceu? Depois de uns 8 meses, 10 meses lá, eu já estava bem acostumado, aí a fábrica contratou mais pessoas, contratou um japonês. E aí o meu chefe veio para mim e falou, no japonês dele lá, ia colocar o japonês para aprender o meu serviço. E eu fiquei todo contente. O que aconteceu? Nós fomos lá e saímos lá pro QK. QK é pausa, tá? Pausa. Aí eu comecei a falar no pouco japonês que eu sabia naquela época, que ele vai entrar no meu lugar, tô todo contente, né? Aí tinha um senhorzinho, já estava perto de se aposentar. Ele trabalhava do meu lado direito, né? Ele olhou para cima da minha cara e falou em japonês, Nani terundaro? Tipo assim, o que você está dizendo? Aí ele disse o seguinte, a lição que eu aprendi, não esqueço até hoje. Manabu yori oshiru hou ga muzukashi. Manabu yori oshiru hou ga muzukashi. Traduzindo isso aqui, na hora eu não entendi muito bem com o japonês que eu sabia, não. Mas ele disse que ensinar é mais difícil que aprender. E realmente foi. Eu só fui entender o significado disso depois. Quando eu já comecei a ensinar o cidadão e ele estava me dando um trabalho danado, ele só atrasava, eu tinha que ir lá consertar o serviço dele porque ele fazia devagar e indo errado, eu tinha que consertar, isso dava mais trabalho do que se eu estivesse fazendo sozinho. E realmente foi, porque o tempo que eu tentei ensinar ele foi mais estressante do que quando eu estava aprendendo. E quando eu estava aprendendo, eu quis fugir da fábrica.
quis fugir, eu não estava dando conta e não via, e cada vez atrasava mais e não vencia. Eu quis fugir da fábrica. Mas quando eu fui ensinar esse cidadão, eu queria fugir ainda mais. E ele estava certo, porque ensinar realmente é mais difícil do que aprender. Então, só depois que eu estava lá, naquela mesma salinha de Kyukei, lamentando, chorando as pitangas com ele falou assim para mim, ó, não te disse? Itaro, o cheiro no ar canta. Aí eu entendi, né? Porque, desculpa, o bueiro no ar canta. Ah, eu entendi, porque ele falou, aprender é fácil. O cheiro é uma música assim. Ensinar é difícil. Aí que eu entendi que ele fez uma estrutura de comparação com o japonês. Então nós temos essa estrutura de comparação. E para ajudar você a entender essa lição e o japonês por trás dessa lição, eu vou compartilhar minha tela aqui. Ó. Ele me disse exatamente isso daqui, ó. Tá em japonês, língua que, ou de uma maneira que só os imortais, né? Meros mortais não conseguem ler isso, mas aqui está escrito. Manaba yori oshieru hoga muzukashi, ou seja, ensinar é mais difícil do que aprender, como está a tradução aqui embaixo. Essa daqui é a estrutura básica para a gente fazer comparação no japonês. Tem algumas coisas que, sempre numa estrutura, elas estão sempre ali, do mesmo jeito. Que no caso, essa palavra yori, essa palavra hoga, e isso daqui tem que ser um adjetivo. No caso aqui é muzukashi, o adjetivo difícil. Então, yori, hoga e um adjetivo. Essas outras palavras que, no caso, aprender e ensinar, pode mudar, dependendo do que você estiver comparando. Então, vamos entender um pouquinho mais a fundo isso daqui. A estrutura comparativa usando yori. Yori, como diz aqui, é utilizado para indicar comparação entre dois elementos. No caso, né, comparar o ato de aprender com ensinar. Tá? Então, esse yori indica ou vem depois daquilo que é comparado. Comparado com isso, ou seja, comparado com aprender, ensinar é difícil. Então, sempre que você tem que é vamos dizer, aquela coisa que a gente compara, né? Então, depois dele vem Yori. E o Hoga vem depois daquele que tem a característica do adjetivo. Então, Hoga é aquele que é mais o quê? Depende do adjetivo. No caso aqui, o adjetivo é difícil. Então, o mais difícil vem acompanhado de Hoga. E o outro, que vem acompanhado de Yori, é o que é comparado àquilo. Comparado àquilo, este, que vem junto com Hoga, é o que é mais difícil, que tem as características do adjetivo. Basicamente, a estrutura é essa. E aqui, a explicação que tem aqui é baseado neste exemplo, nessa frase aqui em cima, tá? Para quem está perguntando como que você chegou a essa explicação aqui, meu filho, eu treino um professor, ele segue meu método Seirá, que eu falo também bastante nesse canal aqui, tá? Então, baseado no método Seirá, ele prepara toda a explicação. Eu simplesmente, olha, me preparo uma aula sobre a estrutura desta frase, usando o meu método. Pronto, ele me preparou tudo isso e eu trago aqui para vocês, tá certo? Fica a dica aí, fica a dica. Se quiserem que eu falo mais sobre o meu método Seirá ou sobre como eu faço isso, deixa nos comentários que a gente coloca, tá? Então tem aqui alguns aspectos culturais. É muito importante quando a gente está ensinando o idioma, a gente bater nas culturas japonesas, né? Principalmente a cultura japonesa, que é tão diferente da cultura do Brasil. A gente precisa ensinar pelo menos o básico para que a pessoa, quando fala o japonês, além de falar corretamente, saiba se comportar de uma maneira correta, tá certo? Existem o que a gente chama de linguagem honorífica no Japão, que quando você está em um ambiente, você precisa falar mais polido. Quando você está em outro ambiente, você pode falar de uma maneira mais informal, tá certo? Então aqui, o papel do professor na cultura japonesa é visto com muito respeito, e isso daqui indica que
Para ensinar existe uma preparação, uma habilidade maior do que para aprender. Não é apenas acumular informações que significa que você vai ser um bom professor. E realmente não vai ser. E agora vocês estão vendo que o meu cachorro está latindo, né? Vamos assim mesmo. Vou falar mais alto, tá? Aqui tem uma analogia bem interessante que nos ajuda a entender isso, tá certo? E a analogia também faz parte do meu método, a analogia, ilustração. A gente sempre coloca uma ilustração, uma analogia. A minha A está preparada para colocar sempre uma ilustração para ajudar a gente a aprender melhor, tá certo? Imagine um chefe que domina diversas receitas, ele sabe, e outro que precisa ensinar seus colegas a cozinhar e ensinar, tá? Embora ambos conheçam a receita, o chefe que precisa elaborar estratégias técnicas e métodos para transmitir o conhecimento, tornando seu papel mais desafiador. No caso dos chefes que sabem cozinhar, aquele que sabe cozinhar é mais fácil, porque ele não tem que ensinar isso para os outros. Mas aquele que tem que ensinar para os outros, além de saber cozinhar, ele precisa saber disso aqui, ó. Estratégias, técnicas e métodos para ensinar. Então o papel dele fica mais difícil. Certo? Então é exatamente isso, né? Que a frase quer dizer, que a lição que eu aprendi desse japonês, desse senhor de idade. Coitado, ele era baixinho, mas tinha uma boa sabedoria, né? Então vamos ver alguns exemplos de frases que, usando essa mesma estrutura, faz comparação no japonês. Olha só, vê que elas estão sempre iguais, tá? Benkyou suru yori dokushou suru hou ga tanoshii desu. Nós temos aqui, ó, yori. Vamos até colocar aqui, ó, hou ga. Elas estão aqui. E o tanoshii, que é o adjetivo que nós temos em mente aqui ou nesta frase. Tanoshii significa divertido, interessante. Divertido, né? Então, essas duas coisas são comparadas. Benkyou suru, que é estudar, e dokusho suru, que é ler. Qual é mais divertido? O que vem com o roga. Este é que adquire as características do tanoshi, do divertido. Esse daqui, benkyou suru, que está junto com o yori, está nessa frase apenas para efeitos de comparação. Certo? Se teve alguma dificuldade em entender, olha, aqui está tudo explicadinho, bonitinho, tá certo? Vamos para mais uma frase aqui. Nós temos essa frase aqui, ó. Neru yori okiru hou ga taihen da. Nós temos aqui, ó, yori, faz parte da estrutura, hou ga, que também faz parte da estrutura, e nós temos aqui o adjetivo taihen da. Né? O da é apenas uma partícula que indica que isso aqui é uma afirmação. Taihen significa trabalhoso, difícil. Então, um dos dois é mais difícil. Nós estamos comparando neru, que significa dormir, e okiru, que significa acordar. Isso daqui é até claro, nítido, notório, evidente, né? Acordar é sempre mais difícil do que dormir, né? Quando você está com sono, você deita na cama e dorme. Se bem que eu acho, pensando bem, tem gente que tem dificuldade de dormir, né? Tem gente que tem insônia. Mas enfim, uma pessoa normal, principalmente depois de um dia de trabalho, dormir é sempre mais fácil do que acordar. Ou melhor dizendo, acordar é sempre mais difícil, mais trabalhoso do que dormir, tá certo? Então, aqui está a tradução. Nós identificamos os elementos aqui. E aqui, ó, em dias de preguiça, de manhãs frias, pode se sentir que levantar da cama é um desafio maior do que permanecer dormindo, né? Isso que quer dizer essa frase. Mais uma frase aqui para nós entendermos melhor. Aqui, ó. Mais uma vez. Tsukuru yori taberu hou ga oishii. Nós temos aqui, ó. Yori. Hou ga. Também faz parte da estrutura. E oishii, que é o adjetivo correspondente aqui. Oishii significa gostoso, saboroso. Tsukuru significa fazer. E taberu significa comer. Ou seja, comer, porque está com hou ga, é que assume as características do adjetivo.
Comer que é mais gostoso, mais saboroso. Do que? Do que fazer. Ou do que cozinhar, né? No caso, tsukuru significa fazer, criar. É que quando o japonês fala cozinhar, ele fala ryori, no caso que é culinária ou prato, ou tsukuru, ou seja, fazer ou criar o prato. E aí, como tá meio que abreviado aqui, só colocou o verbo, que é o verbo fazer, criar, né? Mas aqui se entende que significa cozinhar, tá certo? Aqui é nítido, notório, claro, né? Quem não sabe isso aqui, né? qualquer um, qualquer um sabe. Mais um exemplo aqui. Kiku yori miru hou ga wakariasui. Mais uma vez, ó, yori faz parte da estrutura, hou ga faz parte da estrutura, wakariasui também é o nosso adjetivo aqui, que significa fácil de entender, tá? Kiko significa ouvir e mira significa ver. Qual que é mais fácil de entender? O que está com roga, que no caso é ver. Por isso, ver é mais fácil de entender do que ouvir. Ver é mais fácil de entender do que ouvir. Então, assistindo o vídeo eu entendo melhor do que ouvir no podcast. Esse é o que isso quer dizer com essa frase, tá? Kiko yori miru roga wakariasu. Interessante é que se nós trocarmos a ordem, isso é aceitável no japonês, tá? Por exemplo, nós colocamos aqui miru ho ga kiku yori wakariasui. É a mesma coisa, tá? Se o ho ga for junto com miru, mesmo que troque a ordem da frase, ainda está querendo dizer isso daqui. Ver é mais fácil do que entender. Por quê? Porque a partícula foi junto, né? A partícula foi junto. E a partícula, no caso são essas palavras aqui, indicam qual é a função gramatical, qual é a função da palavra que vem antes dentro da frase. Por isso que é importante, é um tormento não, né? É uma dificuldade para quem aprende japonês entender essas partículas. Mas fica tranquilo, né? Porque lá dentro dos cursos a gente explica direitinho, os alunos entendem muito bem. Vamos então para o nosso último exemplo aqui. Último exemplo. Nós temos aqui, ó, hanasu yori kaku hou ga tokui da. Então nós temos aqui, ó, yori, que faz parte da nossa estrutura, hou ga faz parte da nossa estrutura também, tokui, que é o nosso adjetivo. Aqui no caso, tokui significa meu ponto forte, aquilo que eu sou bom, né? Foi traduzido de uma maneira mais natural, tem mais facilidade. Facilidade do quê? Isso daqui, ó, kako, que significa escrever. Hanasu, que é só está aqui para efeitos de comparação, significa falar. Ou seja, tenho mais facilidade, eu sou bom em escrever do que de falar. É melhor em escrever do que de falar. Então, aqui está escrito isso. Mais uma vez, se a gente trocar a ordem, se a gente levar a partícula junto, não tem problema, tá? Aqui no japonês fica evidente a mesma coisa, tá? Então, kaku hou ga hanasu yori tokui da é a mesma coisa. Tem mais facilidade de escrever do que falar, tá? Por quê? Porque as partículas foram juntas, tá certo? Então, essa daqui foi a nossa aulinha, entre aspas, né, da série Story Lesson sobre a estrutura de comparação. Vamos voltar aqui. Muito bom, você viu só como que a gente aprende? Nesse caso aqui eu aprendi uma lição de vida e também uma lição de japonês, né? A estrutura da comparação, por assim dizer. Bem, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, aquilo que todo youtuber fala, eu sei que tem que olhar mais para a câmera, né? Tem que olhar mais para a câmera, mas eu gosto de me ver aqui, ó. Eu gosto de me ver aqui para ver que se eu estou bem enquadrado, se eu estou bonito não, porque eu não fico bonito não, tá? E os cachorros estão latindo lá fora, porque são 5h30 da tarde, chega uma hora dessa, eles latem e latem e latem, mas eu tenho certeza que você se preocupa não com o latido do cachorro, mas sim com o conteúdo do que você está assistindo aqui. Voltando, que todo YouTube diz, youtuber diz,
Se inscreve no canal, deixa o like, dá uma força para nós. Enfim, compartilha, tá? E se você gostou ou tem alguma sugestão, deixa no comentário que eu leio todos e respondo o mais rápido que eu puder, tá? O fato é que nós estamos juntos. Se você gosta de inglês, japonês, por enquanto só inglês, japonês, inglês, japonês, ou um outro idioma que talvez resolva aprender, esse é o canal certo para você. Acompanha a gente aí, dá a nossa força, deixa seus comentários e tamo junto, tá certo? Vou falar em japonês, vou me despedir em japonês, né? Mata, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou vinhetar.